Olá pessoal, olá aluno, continuamos então o nosso encontro, trabalhando agora com a parte final dessas normas fundamentais, né? Lembrando que nas aulas anteriores, além das normas fundamentais, nós já comentamos também os deveres das partes e procuradores. A gente está trabalhando no material disponibilizado na primeira aula, com algumas questões e basicamente orientando aí o teu estudo. Dá uma olhada ali na tela, para você localizar então o material que nós estamos trabalhando, né? Iniciamos aí no artigo 1º e estamos agora na página 5, né, página 5 com o artigo 7º, que é justamente a ideia da paridade de tratamento e da efetividade do contraditório. Nós acabamos de analisar na aula anterior esses deveres das partes e procuradores, quando trabalhamos com o princípio da cooperação. Agora vamos no artigo 7º, afirmando então a paridade de tratamento e a efetividade do contraditório. Nos diz o artigo 7º a seguinte estrutura: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Na verdade, esse artigo 7º, quando ele fala em paridade de tratamento em relação aos direitos e faculdades processuais, aos ônus processuais, nós temos o artigo 7º inserido então dentro do processo o preceito constitucional da isonomia. Nós estamos trabalhando com isonomia. Isonomia significa igualdade, né? A igualdade de tratamento, a paridade de tratamento entre os partícipes do processo, entre as partes. Quer dizer, autor e réu têm que ser tratados de forma igualitária. Essa é a ideia da isonomia, da igualdade e da então chamada paridade de tratamento. Já volto a analisar esta paridade de tratamento a partir da análise do artigo 7º, portanto, né, vamos aprofundar um pouco, mas para analisar também o artigo 7º, veja que no final, na parte bem final do artigo 7º, nós temos o zelo do juiz pelo efetivo contraditório. Esses seriam os dois pontos que nós vamos analisar no artigo 7º, né? A paridade de tratamento e o efetivo contraditório. Até que ponto nós poderíamos considerar uma questão aqui aplicável ou, eventualmente, algo relacionado com a efetividade do contraditório em termos de uma questão casuística, de uma questão contextualizada. Observe, quando nós trabalhamos no artigo 7º com a estrutura da paridade de tratamento, nós estamos afirmando que o juiz ele deve tratar as partes de forma isonômica, igualitária, portanto um tratamento paritário. Dentro disso, uma única perspectiva deve ser analisada. Olha só, para a gente conseguir uma igualdade numa via substancial, como assim? Uma igualdade que não seja somente formal, uma igualdade que realmente eu consiga compreender que na matéria, na gênese e na substância, as partes realmente estão em pé de igualdade, estão em tratamento igualitário. Pode acontecer que eu tenha um tratamento desigual entre desiguais, que essa é uma desigualdade, uma igualdade, né, que se afirma lá na obra do Rui Barbosa, né, quer dizer, tratamento desigual entre desiguais, na medida da sua desigualdade. Igualdade e paridade de tratamento não é tratar todo mundo da mesma forma. É você reconhecer que determinadas pessoas têm em si uma desigualdade e você confere a elas um tratamento desigual entre os desiguais. Então observe, tratamento desigual entre desiguais. Essa é a ideia da paridade de tratamento. Tratamento desigual entre desiguais. E esta é a peculiaridade que você deve cuidar no artigo 7º. O artigo 7º, quando ele fala em paridade de tratamento, ele tem que reconhecer que a igualdade, a paridade de tratamento passa por tratamento desigual entre desiguais na medida da sua desigualdade.
Tratamento desigual entre desiguais na medida da sua desigualdade. Vamos supor, olha só, o que seria um exemplo disso? O autor e o réu estão demandando. Se eu concedo um benefício processual ao autor, eu vou ter que conceder um benefício processual ao réu? Aí você pode entender e ser induzido em erro na questão, dizendo sim, claro, porque eu tenho paridade de tratamento, o benefício processual que eu dou, uma situação benéfica que eu dou ao autor, necessariamente eu tenho que dar ao réu. Não, não é isso. Paridade de tratamento é reconhecer as desigualdades e, portanto, impor um tratamento desigual entre os desiguais. Aqui está a chave da resposta. Por exemplo, gratuidade. Chamávamos anteriormente de AJG, agora, assistência judiciária gratuita. Agora, com o novo texto, chamamos de gratuidade da justiça. Um exemplo da gratuidade da justiça e dessa amplitude que nós verificamos aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que o autor entre com a demanda contra um banco. Aí é o Juliano entrando com a ação contra o banco. Só que o Juliano está desempregado e ele não tem condições de arcar com as custas iniciais do processo. A gratuidade da justiça pode ser dada ao Juliano se ele não tem condições de pagar as custas do processo? Sim, pode ser dada. Então o Juliano vai lá e ganhou gratuidade. Aí pensamos, o banco vai ganhar gratuidade também, portanto? Não, o banco não vai ganhar gratuidade. Quem vai ganhar gratuidade é o Juliano. Isso é tratamento desigual entre desiguais, na medida da sua desigualdade. Significa dizer que a paridade de tratamento esperada pelo processo é uma paridade, uma igualdade substancial, que olha e reconhece que autor e réu normalmente podem estar em pé de igualdade ou desigualdade. E havendo uma desigualdade, eu tenho que dar um tratamento diferenciado para poder igualar o discurso processual. Então, nessa via, veja, como o Juliano ele não tem condições de arcar com as custas do processo, eu concedo gratuidade a ele para que o processo possa se desenvolver. Então, aí passa o tratamento paritário. Por aí passa a chamada paridade de tratamento. Outro aspecto importante, a ideia do efetivo contraditório. O que seria isso? Olha só, lá na nossa Constituição Federal está determinado como direito fundamental a ampla defesa e o contraditório. Está na nossa Constituição Federal, ampla defesa e contraditório. O que seria essa estrutura do contraditório? O contraditório é contradizer aquilo que a parte disse. Então, eventualmente, o autor diz uma coisa e o réu poderá impugnar, contradizer aquele dito pelo autor. E isso, dentro do nosso sistema processual, é um direito fundamental. Porque eu não posso ter uma condenação de alguém sem que eu tenha a oportunidade de dar a ele a possibilidade de falar, de contradizer, de apresentar defesa. Essa é a ideia do direito fundamental ao contraditório que nós temos dentro do processo. Portanto, o artigo 7º, ele refere duas perspectivas e duas características importantes levadas dentro do processo. A paridade de tratamento, que passa pelo tratamento isonômico, isso quer dizer tratamento desigual entre desiguais. Portanto, se cair lá para você que eu poderia conceder um benefício processual apenas a uma das partes, está correto. Diante das circunstâncias do caso concreto, diante da desigualdade entre autor e réu, eu poderia dar um benefício processual apenas a uma das partes. Isso é tratamento isonômico igualitário, porque a igualdade passa por um tratamento desigual entre desiguais na medida da sua desigualdade. Exemplificando, gratuidade da justiça concedida apenas a uma das partes. Quando o juiz confere gratuidade da justiça apenas a alguma das partes, ou apenas a uma das partes, ele está fazendo um tratamento desigual, entre desiguais, na medida da sua desigualdade, para conferir uma paridade de tratamento. Da mesma forma, o artigo 7º termina pela efetividade do contraditório. Deve o juiz zelar para que o contraditório seja efetivado no processo. Ademais, a gente pode pensar o seguinte: um processo civil que seja ordenado sem contraditório, ele é viciado de nulidade absoluta. E, portanto, não efetivado o contraditório naquela relação processual, nós temos diretamente uma nulidade absoluta.
nós temos diretamente um vício nesse processo. A partir disso, ele deveria ser diretamente anulado, aqueles atos processuais não vão gerar efeitos, porque eu tenho ofensa a um direito fundamental. E lembra o artigo 1º, quando nós aplicamos as regras do processo, olhamos para a Constituição. O processo será disciplinado, ordenado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. E se lá está ampla defesa e contraditório, é dever do juiz zelar pelo efetivo contraditório. Depois, no artigo 8º, nós temos uma determinação muito mais programática, uma promessa, uma proteção dada ao bem comum e à dignidade da pessoa humana. Você vai perceber no artigo 8º, também nenhuma grande novidade aqui, que nós temos como elevação do processo civil a proteção do bem comum e a proteção da dignidade. Vou colocar 3 pontinhos, né? A nossa dignidade da pessoa humana. Zelar, então, elevar, mediante o processo, o bem comum e a dignidade da pessoa humana. Vamos lá para a tela, você vai ver que o artigo 8º, ele fala basicamente nisso, né? Artigo 8º vai nos dizer, ó, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Aqui são normas que devem ser observadas, né, dentro da estrutura do processo. Nós não temos aqui exatamente a necessidade de saber cada um deles, mas é a elevação do bem comum e da dignidade da pessoa humana. Aí ele trabalha, né, com critérios como proporcionalidade. Quer dizer, o que é uma proporcionalidade? É quando eu tenho um embate entre 2 direitos fundamentais, por exemplo, eu tenho que fazer uma ponderação, ver qual direito que poderá se sobrepor ao outro. Isso é proporcionalidade. A razoabilidade, não dar decisões despidas de razoabilidade, decisões que não possam ser cumpridas, decisões que estão longe do conceito de justiça e longe da ideia própria da estrutura do bem comum. Essa é a base da razoabilidade. Legalidade, o processo é regido pela lei, portanto eu devo observar os termos e atos do processo, devo observar a Lei 13.105, que é a lei do Código de Processo Civil, que vai criar todo um trâmite, todo um estatuto, toda uma tramitação própria do processo. Da mesma forma, a publicidade. A gente vai verificar, né, o ato processual é público, salvo aquele que tramita, então, em segredo de justiça. Mas nós temos a publicidade como um elemento fundamental do processo, até porque a gente é um país, uma nação que gosta da fiscalização. E como fiscalizar se eu acabo não dando publicidade aos atos processuais? Então, a publicidade ela está nessa estrutura como um elemento, um direito fundamental elevado aí, dentro dessa linha. Bom, da mesma forma, né, trabalhando então com a estrutura da publicidade, o artigo 8º ele termina com a eficiência. A eficiência passa pelos atos processuais, né, e, portanto, que devem estar pautados pela efetividade. A efetividade, a eficiência, atingir o resultado, alterar diretamente o direito material, impactar, portanto, dentro das relações de direito material. Essa é a ideia. Como assim impactar dentro das relações de direito material? Impactar nos fatos. Impactar, então, dentro da linha direta daquele fato que está submetido a juízo. Aí resulta, então, está dentro desse contexto a figura da efetividade. Bom, depois nós temos um desmembramento, uma vinculação direta, um pouco mais pormenorizada a essa estrutura do chamado contraditório. Aqui é interessante porque o contraditório já apareceu anteriormente e aqui novamente aparece, aqui novamente vem dar as caras aí para colocar, ser questionado, estabelecer então algumas fundamentações vinculativas dentro daquilo que se pensa, né, contra um contraditório.
vou colocar exatamente o que nós temos e a gente começa a analisar. Bem, o contraditório, quando analisamos ele, o artigo 9º vai dizer, ó, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Observe, portanto, que nós temos nessa característica a necessidade da oitiva do réu para poder dar uma decisão contra uma das partes. Então, eu não poderia dar uma decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. A estrutura da oitiva da parte contrária, a base, então, da oitiva da parte contrária para que eu possa dar uma decisão pautada, estabelecida, sobretudo na estrutura do contraditório. Essa é a base, portanto, né, assim efetivada quando pensamos no contraditório, quando pensamos diretamente naquilo que poderia servir de base para efetivar um contraditório. Artigo 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes em que ela seja previamente ouvida. A partir disso, nós começamos a entender, ou poderíamos aprofundar uma questão aqui. Olha só, eu não poderia dar uma decisão, repito, contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Vamos lá. Aqui eu não vou apagar totalmente, porque isso tem uma relação muito direta com o artigo 7º. Observe como o artigo 7º e o artigo 9º, e depois você vai ver o artigo 10, estão intimamente ligados. O artigo 9º aqui, ele está dizendo assim, ó, aí vamos tentar cuidar a perspectiva da questão. Eu não posso dar uma decisão contra uma das partes, então decisão contra a parte, sem que ela seja previamente ouvida. Tá? Essa é a ideia. Então, para dar uma decisão contra a parte, eu teria que ouvir esta parte. Isso é também efetivar o contraditório. Por quê? Imagine, eu não posso dar uma decisão e julgar uma ação, um pedido do autor, totalmente procedente sem ouvir o réu. Então vamos lá. Para julgar procedente um pedido, para dar, o autor entra com a demanda. Para que eu possa dizer que aquela demanda, aquele processo é procedente, portanto que o autor ganhou o que estava pedindo, eu tenho que ouvir o réu. Porque uma decisão procedente, ela é contra o réu. Uma decisão que é pautada na procedência, ela é uma decisão contra o réu. Então você não pode ter o autor ganhando do réu sem que o réu seja ouvido. Sem oportunizar o direito de defesa. Beleza, totalmente correto. Agora, vamos lá. Vamos pensar contrário senso, porque é aí que vem a questão. Eu posso ter uma causa em que o autor entra com uma demanda e o juiz julga improcedente o pedido. Improcedente o pedido. E o réu não foi ouvido. Aí eu te pergunto, está correto isso? O réu não foi ouvido e o juiz, apenas com aquilo que o autor disse, julga improcedente a demanda. Veja, o improcedente significa que o autor perdeu. Né? Isso é possível no sistema processual? É possível no sistema processual. Nós temos uma decisão que é chamada decisão liminar, a improcedência liminar, onde o juiz, aplicando teses repetitivas, súmulas, ele pode desde já julgar improcedente o pedido do autor. Então observe, o autor entra com o pedido, entrou com a demanda, o juiz recebendo já julga improcedente. Nem ouve o réu, ele nem vai escutar o que o réu afirmou. Somente por aquilo que o autor afirmou e porque o autor afirmou uma tese, um pedido que é contrário a uma súmula do STJ, uma súmula do STF, uma tese repetitiva, em recursos especiais, quer dizer, julgamentos já confirmados. Vamos pensar a súmula, né? Uma decisão do STF ou do STJ, de regra, ele já poderia aqui julgar improcedente o pedido, sem ouvir o réu. Veja, portanto, que quando a norma fundamental vai nos dizer que eu não posso dar uma decisão contra a parte, sem que ela seja previamente ouvida, um ponto importante é o seguinte, ó, a favor da parte, eu posso nem escutar ela. Se eu vou julgar a favor dela, eu poderia não ouvir a parte, sim, tranquilamente.
Eu estou julgando em favor do autor, em favor do réu. Portanto, eu posso não ouvir ele. Essa é a ideia. De regra, quando eu vou prejudicar alguma parte, quando eu vou prejudicar ou dar uma decisão prejudicial a uma parte, eu teria que ouvir ela. Até porque, depois nós vamos casar aí com o artigo 10, eu não poderia ter a decisão surpresa. É vedada a decisão surpresa no processo, mas que venha surpreender a parte. Portanto, observe qual é a peculiaridade da questão aqui. Se eu vou dar uma decisão contra a parte, eu tenho que ouvi-la. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se eu vou dar uma decisão a favor da parte, eu posso proferir aquela decisão sem ouvi-la previamente, ok? Essa é a peculiaridade que nós temos que entender. Eventualmente, porque isso aqui é contraditório, né? A gente pode entender o que é isso aqui, na verdade. É aplicar o contraditório. É aplicar o direito fundamental ao contraditório. É aplicar lá a Constituição Federal, que prevê o contraditório. Essa é a ideia. Então nós temos assim, tá legal, o artigo 9º nada mais faz do que elevar o direito fundamental ao contraditório, que já está aqui no artigo 7º, quando trabalhamos com a efetividade do contraditório. Já está lá. Agora elevamos, então, aqui pelo artigo 9º, o contraditório. Exatamente essa perspectiva que é analisada. Eu não posso dar uma decisão contra a parte sem previamente ouvi-la. Portanto, se eu vou dar uma decisão a favor da parte, eu não preciso ouvir ela. Isso é efetivar o contraditório. Só que esse contraditório, como tudo na esfera processual e no direito, ele tem uma exceção. Não seria exatamente uma exceção, é uma relativização. O que é uma relativização? Eu pego a ordem e digo, olha, mas diante de casos concretos eu relativizo. Principalmente nos casos de urgência. Olha só. Às vezes, e aí nós chamamos isso, né, tecnicamente, da tutela provisória. Que nós estamos lidando aqui. Por vezes, aquele processo, quando nós elevamos a ideia de urgência, é também necessário entender que nós temos aqui a estrutura de uma tutela provisória. Às vezes, a urgência da situação é tão grande que eu não escuto o réu agora, mas eu postergo, eu deixo para depois. Então vamos supor, o autor entrou com uma ação em face do réu. Só que o autor está alegando naquele caso concreto, naquela situação concreta, uma situação de extrema urgência. E ele pede aquilo que de repente você já ouviu falar, a chamada liminar. Ele pede uma liminar. Inaudita altera partes, uma liminar sem a oitiva do réu. Diante da tamanha urgência que nós temos naquele pedido do autor, pode ser uma internação hospitalar, uma realização de um ato cirúrgico, a concessão, por exemplo, de um medicamento. É tão forte aquela relação ali colocada que ela não afasta o contraditório, mas ela posterga o contraditório. Como assim posterga o contraditório? É o chamado contraditório deferido. Ou melhor, contraditório diferido. É o contraditório que vai ser feito depois. Primeiro nós vamos dar a decisão. Depois eu vou analisar as razões do réu. Por quê? Porque a situação aqui é de urgência. Então vamos pensar. O sujeito entra com uma ação e ele diz, olha, eu preciso de uma intervenção cirúrgica agora, essa noite, porque caso contrário eu vou falecer da doença tal. O juiz analisa e olha, tem pertinência, tem probabilidade esse direito que a parte está alegando. Está provado o perigo de dano e tem probabilidade o pedido dele. Então tá, então eu vou dizer, ó, realize a cirurgia sem a oitiva do réu. Eu vou ouvir o réu depois. Porque se antes de dar a decisão liminar eu ouço o réu, o autor já morreu. A urgência é tamanha que eu tenho que dar uma medida de uma tutela provisória de urgência em caráter liminar sem ouvir o réu. Aí a gente vai dizer, não existe contraditório aqui? Existe. Porque o réu vai poder se manifestar após a liminar. Ele até poderia, mas se eu dou prazo para escutar o réu, eu já tenho um problema aí. Porque vai passar o tempo, e passando o tempo, o próprio pedido do autor já perdeu o objeto, já se esvaiu. Por quê?
Porque tecnicamente ele já morreu, já faleceu, ele pediu uma cirurgia de urgência, não deu. Então o próprio Código de Processo Civil, no artigo 9º, parágrafo único, ele ressalta as exceções. Vamos dar uma olhada lá. Ele diz assim, ó, o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, situações de urgência, às situações da evidência do 311, incisos 2 e 3, e à decisão prevista no 701. Essa decisão prevista no 701, ela está colocada lá na ação monitória. É tópico próprio da ação monitória. Essa ideia do 701, né? E também das tutelas de evidência previstas no 311. Depois a gente vai retratar e limpar o que está ou o que não está no edital. Basta a gente entender agora, tipicamente o artigo 9º. Diante de uma situação de urgência, eu poderia então efetivar aqui diretamente o contraditório. E efetivando esse contraditório, entrando, portanto, com este pedido e requerendo que o juiz, desde já, profira a decisão, e aqui veja que interessante, né? Ele profere a decisão sem ter efetivado o contraditório, sem ter oportunizado o contraditório à parte. Por quê que ele faz isso? Ele faz isso justamente pela característica de urgência. Há, portanto, uma urgência. Se não fizer assim, o autor vai falecer. Se não fizer assim, se não for realizado aquele ato cirúrgico que é necessário, aquele ato cirúrgico que está pautado e requerido na petição inicial, não vai ter vida o autor. E, portanto, aqui nós teríamos essa possibilidade aí de postergar o contraditório. A ideia da tutela provisória ela está prevista no teu edital, né? Então, essa parte aqui do 300 começa diretamente, sim, para a gente localizar esse estudo, ele começa no 294 até o 311. Então, depois, quando a gente analisar, a gente vai voltar para esses atributos aqui. Já a estrutura da ação monitória não está prevista, né? Então a gente nem vai analisar esse inciso 3º aí. Bom, depois o artigo 10, a vedação da proibição, ou melhor, a proibição, a vedação da decisão surpresa. O que seria isso? Vamos lá. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, o artigo 10, ele vem a inserir no sistema a proibição de uma decisão que venha surpreender a parte. A proibição de uma decisão surpresa, que guarda uma íntima relação, se você entende o que é contraditório, que é a possibilidade de se defender, guarda uma íntima relação com a proibição da decisão surpresa. E aí, também, não é uma grande novidade que nós temos inserida aqui no sistema. Vamos tentar entender um pouco essa estrutura da proibição da decisão surpresa.